Damn Reincarnation, capítulo 13, continuação da linhagem, 3. Antes de entrar, cada um de vocês deve levar um desses. Depois de fazer armas para todas as crianças, Lovelian pegou alguns colares com joias azuis penduradas. Esses colares serão conectados aos seus padrões de pensamento. Se o labirinto acabar causando muito estresse, o colar reagirá e terei de intervir. Portanto, era um dispositivo de segurança em caso de emergências. Além disso, se realmente sentirem que não serão capazes de chegar ao centro do labirinto, digam, me ajude, enquanto bate na joia do colar. Assim poderão escapar do labirinto sem problemas. Hansen e os outros acenaram com a cabeça em alívio com essas palavras. Eles estavam aqui apenas para fazer o mínimo necessário para satisfazer a tradição familiar. Não tinham grandes ambições com a cerimônia de continuação da linhagem. Muito bem, por favor, comecem a entrar no labirinto de maneira ordenada. Tendo dito tudo o que precisava ser dito, Lovelian deu um largo sorriso e se afastou, deixando a entrada da caverna livre. Embora possa parecer que todos estão indo juntos, a partir do momento em que entrarem na caverna, serão levados por um caminho diferente. Portanto, não fiquem muito confusos e continuem seguindo em frente, pois há apenas um caminho que leva à frente no início. A partir desse ponto, se sentirem que não podem continuar, lembrem-se de bater na joia. As crianças começaram a entrar na caverna. Eugene deu um passo à frente, mantendo o escudo que ele havia amarrado no antebraço esquerdo pronto. Antes de entrarem na entrada da caverna, Ciel, que estava andando ao lado dele, deu um sorriso largo para Eugene e disse: faça o seu melhor. Gargeth e Desra olharam silenciosamente para Eugene. Eugene riu de seus olhares e disse a Ciel: você também. Mas é claro, Ciel acenou com a cabeça vigorosamente com seu encorajamento casual. As 9 crianças entraram na caverna juntas. No momento em que todos passaram pela única entrada da caverna, seus arredores desapareceram e foram substituídos pela escuridão. Alguém pode ter gritado de surpresa, mas o som não foi transmitido aos outros. Sem o menor pânico, Eugene observou seus arredores. Embora soubesse que tinha acabado de ser transportado para o labirinto através da magia de invocação, ele não sentiu nenhum desconforto durante o processo. Poderia ser devido a Lovelian, que era um mago tão bom, vivendo de acordo com seu título de arquimago. Também pode ser devido ao seu corpo ainda em crescimento que não conseguia detectar a sensação peculiar de incongruência que ocorria por ter magia lançada nele. Provavelmente porque não treinei mana ainda, raciocinou Eugene. Se era esse o caso, ele só poderia confiar nos outros sentidos de seu corpo. Felizmente, essa era uma das áreas em que Eugene se sentia particularmente confiante. Eugene respirou longa e lentamente. Embora não estivesse particularmente agitado, tanto seu corpo quanto sua mente se acalmaram ainda mais. Então, ele começou a se concentrar em seus sentidos, um por um. Primeiro a visão, depois a audição, o olfato e, finalmente, o toque. E o paladar? O gosto não era um sentido muito útil ao explorar um labirinto. No entanto, ao mastigar levemente a ponta da língua, Eugene pelo menos fez com que o gosto de sangue permanecesse em sua boca. Através deste método, todos seus sentidos foram aguçados. Além disso, por meio de suas repetidas expirações longas e lentas, ele também aumentou sua consciência do que o cercava. A intuição sensível despertada por esse processo poderia até ser chamada de sexto sentido. Este método para aumentar sua consciência veio da experiência de vida do tolo Hummel. Explorações em labirintos. Ele passou por tantas em sua vida passada que quase se cansou delas. A maioria dos monstros que podiam se enterrar no chão transformavam seus covis em labirintos. Já que uma mera formiga poderia construir seu ninho dessa maneira, goblins e afins eram definitivamente capazes de fazer o mesmo ao cavar suas tocas. Sem mencionar os demônios. Nos tempos modernos, diz-se que o reino demoníaco de Helmut se tornou um lugar onde era possível fazer um passeio turístico, desde que se gastasse dinheiro suficiente. O Helmut pelo qual Hummel perambulou era um lugar que não deveria existir neste mundo, uma paisagem infernal interminável e implacável. Quantas vezes ele quase morreu naquele lugar? A maioria das habilidades nas quais ele confiava provaram ser inúteis em Helmut. Até mesmo aquele tolo Moron estava assustado com seu hábito de avançar imprudentemente. Siena, que se exaltava como arquimaga, não podia nem confiar em sua magia para mantê-la segura. Até mesmo Anise, que afirmava que Deus sempre cuidaria dela, se viu chamando mais vezes seus companheiros, em vez de seu Deus, por ajuda. Apenas Vermouth permaneceu impassível. E
Eugene sorriu amargamente. O herói Vermouth e seus companheiros. Essa era a maneira correta da história. Vermouth sempre foi o centro da equipe. Se não fosse por ele, o resto deles nunca teria conseguido entrar em Helmut. Afinal, quando entraram em Helmut, Hummel, Moron, Sienna e Anise ainda eram jovens e inexperientes. No entanto, não permaneceram assim. As pessoas crescem através da adversidade. Mesmo que não fosse na mesma medida que Vermouth, todos seus companheiros em algum momento acreditaram na ilusão de que eram os melhores do mundo. Assim, todos foram capazes de demonstrar um crescimento explosivo uma vez suficientemente desafiados. Depois de um certo ponto, apesar de ainda estarem em Helmut, os companheiros começaram a voltar à sua rotina diária. Moron voltou a atacar, Sienna recuperou a confiança em sua magia, e Anise restaurou sua fé em Deus. Quanto a Hummel, ele odiava ser mais fraco que Vermouth. Odiava a forma como seu corpo tremia de medo. Ele começou a suspeitar que nunca poderia ser tão bom quanto Vermouth. Então começou a se esforçar ainda mais. Ele precisava ficar mais forte à sua maneira. Vermouth nunca sentiu medo. Hummel, por outro lado, sentiu medo. Ele precisava se acostumar com o medo e superá-lo. Vermouth era capaz de realizar qualquer coisa facilmente. Para Hummel nunca foi fácil. Mesmo que parecesse fácil no começo, ele sempre acabaria esbarrando em uma parede um dia. Assim, ele precisaria romper essa parede se quisesse avançar. E isso também valeu para labirintos. Mesmo quando Vermouth encontrou um labirinto pela primeira vez, ele não entrou em pânico. E depois de algum tempo, encontrou o caminho. No entanto, apesar de tudo, ainda era humano. E às vezes não escolhia o caminho certo. Sempre que Vermouth cometeu um erro ou encontrou o caminho certo, Hummel procurava as razões que levaram Vermouth a encontrar o caminho certo, e quais erros o levaram a escolher o caminho errado em primeiro lugar. Como Hummel não tinha um instinto inato para isso como Vermouth, ele compensou suas próprias falhas com esse método meticuloso. E toda essa experiência ficou retida na cabeça de Eugene. Eugene analisou este labirinto. Este é um labirinto feito para as crianças poderem conquistá-lo. O labirinto nem mesmo foi projetado com intenção de matar, já que é esse o caso, deve ser descaradamente simples de passar. Apesar da falta de iluminação, Eugene não parou seus passos. Como Lovelian havia dito no início, só poderia haver um caminho a seguir. Seus arredores ainda estavam escuros, mas depois de progredir uma certa distância, a escuridão lentamente começou a se dissipar. Depois de um tempo, ele começou a ver as paredes de cada lado. A distância entre elas era grande o suficiente para que não fosse difícil balançar uma arma. No entanto, se quiser balançar uma lança, precisará manter seu próprio posicionamento em mente o tempo todo. Foi por isso que Eugene não escolheu uma lança. Em vez disso, escolheu uma espada e um escudo. Embora básico, na verdade era uma combinação universal que lhe permitiria responder a quase qualquer situação. Então o teto está fechado, pensou Eugene com um olhar para cima. Significava que ele não poderia usar o atalho de escalar as paredes. Entre os sentidos que ele havia intensificado propositalmente, Eugene se concentrou no olfato. Com o gosto de sangue ainda na boca, ele foi capaz de se concentrar primeiro no cheiro de sangue. E com isso como pano de fundo, ele foi capaz de encontrar qualquer odor estranho que se destacasse contra ele. Dessa forma, ele detectou um leve cheiro oleoso. Se pudesse manipular sua mana, ele seria capaz de senti-la ainda mais claramente. Sentindo um pouco de arrependimento, Eugene seguiu em frente. Depois de caminhar um pouco, uma bifurcação surgiu no caminho à frente. Ambos os caminhos divididos pareciam idênticos. O cheiro oleoso vinha do caminho à esquerda. Mesmo sendo uma armadilha criada a partir de magia, ainda exalava um cheiro oleoso. Isso significava que tinha sido propositadamente fácil de detectar. No entanto, Eugene ainda seguiu o caminho da esquerda. Ele queria confirmar que seu julgamento estava correto. Enquanto fingia andar como se não tivesse notado nada, ele se concentrava no peso transmitido pelas solas dos pés a cada passo. O primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo, e finalmente no sétimo passo. Quando seu pé tocou o chão, ele cedeu um pouco. E outra contagem daqui. 1, 2, 3. Thrum! Flechas jorravam das aberturas entre os tijolos da parede. Sem entrar em pânico, Eugene ergueu o escudo. Tang, tang, tang! As flechas não conseguiram perfurar seu escudo e apenas ricochetearam. Então, sem dar mais um passo adiante no caminho, Eugene simplesmente voltou. Isso foi muito fácil,
resmungou Eugene. Deve ter sido porque definiram a dificuldade para o nível de uma criança. Eugene sorriu ao se lembrar de algo. Toda vez que ele insistia em verificar o caminho errado assim, Sienna quase tinha uma convulsão. As memórias de seu passado trouxeram de volta não apenas sua experiência de aventura, mas também as várias lembranças afetuosas associadas a ela. Quando Eugene sentiu suas entranhas se contorcer de desejo, ele voltou para a bifurcação e pegou o caminho da direita. Volte para o anexo e descanse, Gilead disse enquanto desviava seu olhar frio da criança diante dele. Hansen foi o primeiro a declarar que estava desistindo batendo em seu colar assim que possível. Enquanto pensava que não tinha chance nesta competição de qualquer maneira, ele decidiu não desperdiçar nenhum esforço extra. Seus pais também não tinham nenhuma expectativa de que seu filho escolheria fazer algo diferente. Sim. Hansen estava hesitantemente para trás, enquanto esperava a resposta do patriarca à sua rendição. Mas ele rapidamente abaixou a cabeça e saiu. Algum tempo depois que ele partiu, outro chamado de resgate foi ouvido. Juris, de 10 anos, realmente conseguiu entrar no labirinto. Era pelo menos um pouco melhor do que Hansen. No entanto, ele foi atingido por uma flecha na primeira armadilha e começou a implorar por ajuda com lágrimas escorrendo de seus olhos. Pouco depois disso, chegou outro pedido de resgate. Era de Deacon, de 11 anos. Embora ele tenha suportado ser atingido por uma flecha, foi espancado pelo slime que encontrou depois. Slimes eram monstros difíceis de lidar quando equipados apenas com armas brancas. Deacon foi engolido pelo corpo gelatinoso e começou a gritar por sua vida. Embora menos de uma hora tivesse se passado, os 9 haviam se tornado 6. Pode parecer patético, mas esses resultados foram os previstos. Ninguém esperava ver nada de especial daqueles 3 desistentes. Quanto a Gargit, ele é desajeitado, mas nunca para de seguir em frente. Gilead julgou objetivamente. Lovelian flutuou uma imagem do interior do labirinto no ar. A imagem foi dividida em 6 telas para mostrar cada uma das 6 crianças. Em vez de evitar as armadilhas, Gargit escolheu forçar seu caminho através delas. Mesmo sendo atingido por flechas ou confrontado com um monstro, ele abria caminho com um golpe de sua espada larga, que era quase tão grande quanto seu torso. Gilead voltou sua atenção para outro concorrente. Desra é ágil, e ela também tem uma boa intuição. Sempre que ela acionava uma armadilha, ela mudava de caminho imediatamente. Ela até conseguiu se esquivar de várias armadilhas. Também não tentou lutar contra os monstros. Se houvesse outro caminho disponível, ela o pegaria. E só balançava a lança quando não conseguia escapar a tempo. Cian está sendo excessivamente cauteloso. Mas isso não é tão ruim. Ancila obteve as notas de aventureiros famosos e as plantas de vários labirintos e os usou para treinar os gêmeos. Com isso, os gêmeos aprenderam as informações básicas e estratégias para conquistar labirintos. Tudo isso os ajudaria a chegar ao centro desse labirinto transparente e facilmente explorável. Por exemplo, quando o labirinto estava cercado por todos os lados, mas um vento estava sendo gerado por magia, seguir a direção do vento poderia ajudá-los a encontrar o caminho. Se olhassem com cuidado, também poderiam encontrar várias outras pistas artificiais que apontavam para o caminho certo. E mesmo sem isso, desde que usassem seu julgamento, era possível escapar de uma armadilha no momento em que ela era ativada. Cian era capaz de fazer exatamente isso. No entanto, devido a ser excessivamente cauteloso, havia algum constrangimento em seus movimentos. Sua mente simplesmente não era flexível o suficiente. Sua visão foi estreitada, porque ele estava tentando confiar apenas no que ele conseguia lembrar da memória. Foi por isso que houve momentos em que ele caiu em uma armadilha fácil de evitar. Ciel é sensata e seu pensamento é flexível. No entanto, há um lado infantil nela. Ciel ativaria uma armadilha jogando coisas como seus sapatos. Depois de fazer isso algumas vezes, ela estaria livre para seguir o caminho agora livre de armadilhas. Se seu caminho ficasse bloqueado, ela simplesmente se viraria. E se seu caminho não estivesse bloqueado, ela continuaria. Sempre que ela encontrava um monstro, ela não lutava com eles imediatamente e, em vez disso, os atormentava como se estivesse brincando com um brinquedo novo. Quanto a Eward, como ele está indo? Perguntou Gilead. Ele parece estar muito interessado na magia, respondeu Lovelian. Eward não estava focado na única tarefa de derrotar o labirinto. Em vez disso, examinou cada armadilha uma por uma e exclamava com admiração toda vez que via um monstro. Ele ficou surpreso com o quão realistas eles pareciam,
apesar de serem feitos de uma ilusão. E depois de derrotar um monstro, em vez de sair imediatamente, examinava o cadáver por algum tempo com olhos brilhantes. Seus olhos, que estavam opacos e mortos sempre que golpeava os monstros com sua espada, reviviam com um sorriso sempre que tocavam em magia. Ele é assim desde que era jovem. Gostava mais de ler livros do que treinar seu corpo ou suas habilidades. Gostava especialmente quando eu lia para ele um conto de fadas sobre magia. Sabia disso? Eward, essa criança. Ele respeita a sábia Siena mais do que seu próprio ancestral, o grande Vermouth, confessou Gilead. Mestre Siena é alguém que merece o respeito de todos os magos, afinal de contas. Lovelian sorriu com orgulho. Foi exatamente o que ele disse. Ao ouvir as aventuras do herói Vermouth, ele gostou mais das histórias de Siena do que das sobre o Vermouth. Ele disse que era porque, sempre que o grupo estava com problemas, era a magia de Siena que conseguia encontrar as soluções mais surpreendentes para seus problemas. Gilead fez uma pausa antes de continuar a falar. Esse conto de fadas também foi lido para mim quando eu era jovem. Mas para dizer a verdade, eu preferia Hamel, Gilead admitiu. Você está realmente falando do Hamel, o tolo? Lovelian perguntou surpreso. Se não fosse por ele se meter em encrencas, o conto de fadas teria sido muito chato. Embora fosse mal educado, ele também era de bom coração. Ele me inspirou a superar lentamente meu complexo de inferioridade em relação ao meu ancestral Vermouth, através do meu próprio trabalho duro. Porque mesmo quando todo mundo já estava seguindo a opinião de Vermouth, Hamel, por conta própria, insistiu que possuía uma opinião diferente. Na verdade, eu odiava Hamel quando era criança. Bem, isso é justo. Graças a Hamel, a equipe passou por várias crises. No entanto, Hamel sempre tentou assumir total responsabilidade por suas ações em cada crise. Era por isso que não conseguia odiar Hamel. Gilead olhou para os eventos que aconteciam dentro do labirinto com um sorriso. Eward, aquela criança, queria aprender magia desde que era jovem. Até convidei um professor de magia da capital, apenas para que ele pudesse aprender direito. Mas no meio do caminho, ele se recusou a aprender mais magia. Lembrou Gilead. Sabe por que ele desistiu? Perguntou Lovelian. A realidade o obrigou a desistir. Pelo bem de sua mãe, ele decidiu que precisava se tornar o próximo patriarca Lionheart. E como a magia não oferece vantagem na competição pela sucessão, ele teve que se afastar dela. A competição pela sucessão começaria a sério quando todos seus filhos tivessem se tornado adultos. Bem, isso é compreensível. Embora a magia ofereça inúmeras possibilidades, ainda é um caminho longo e difícil para chegar a esse ponto, disse Lovelian. Na verdade, eu ficaria feliz se Eward escolhesse trilhar o caminho da magia. Gilead sorriu tristemente e se virou para Lovelian. Existe apenas uma família entre as linhas colaterais especializadas em magia. Como tal, tentei apontar Eward para eles algumas vezes, mas ele sempre recusou. Porém, se ele receber uma oferta para se tornar o discípulo do Mestre da Torre Vermelha, não poderá recusar. Porque Eward ainda possui uma grande paixão pela magia queimando em seu coração. Não posso lhe dar a resposta que quer imediatamente. Lovelian balançou a cabeça. Não posso simplesmente fazer de qualquer um meu discípulo. Como tenho um bom relacionamento com você, Sir Gilead, posso levá-lo comigo, mas, se ele não me demonstrar que possui as qualificações para isso, não o farei meu discípulo. Isso não é um problema. Também não era minha intenção forçá-lo a aceitá-lo. No entanto, quero deixar essa criança ter a chance de seguir seus sonhos. Gilead não estava fazendo isso por causa dos direitos de sucessão de Sian e Ciel. Era só que ver seu filho mais velho apodrecendo, enquanto Eward se forçava a fazer um trabalho que ele odiava, era doloroso para Gilead. Para convencer sua primeira esposa, Tanis, e dar um empurrão nas costas de Eward, ele até convidou pessoalmente o mestre da Torre Vermelha, Lovelian. Bem, vou ter que dar uma olhada nas qualificações de Eward mais tarde. Neste momento, parece que Eward já decidiu que não usará nenhuma magia enquanto tenta atravessar o labirinto. Lovelian murmurou enquanto olhava para a tela. No entanto, o que diabos é esse garoto, Eugene? Eugene já o fizeram sentir espanto várias vezes seguidas. Mas, a essa altura, sentimentos de confusão perplexos estavam tomando conta de seu senso de admiração. Também não sei, Gilead murmurou em um tom sincero. Em sua tela, Eugene estava prestes a despedaçar a ilusão de um troll.